Então vamos lá, e o clássico torcida única. Dimas Fonseca disse que o Cruzeiro não abre mão. Calil disse que já aceitou e ninguém vai tirar ele do sério. Semana do clássico, reunião na federação para decidir tudo. A posição do Cruzeiro é de torcida única. O Cruzeiro não vai abrir mão disso, né? Nós entendemos que o ano passado o jogo foi no Mineirão, né? Não tínhamos a mesma condição que hoje. Mas no único clássico que teve na Arena do Jacaré, o Atlético teve torcida única. E dessa maneira o Cruzeiro se sente no direito também de levar somente o seu torcedor ao estádio. Presidente, semana de clássico. Tem reunião, Cruzeiro quer torcida única. Qual que vai ser o posicionamento do Atlético? Já teve. O Cruzeiro tem o posicionamento dele, o Atlético cabe ao Atlético concordar. Então, é um pouco de desperdício, jogar dinheiro fora, mas definitivamente o Atlético exercerá o mando do ano que vem. Então nós enviamos uma carta à federação, concordando com tudo que foi feito, só que no ano que vem será feito novamente em prol do Atlético. Então esse negócio de querer provocar o Atlético pela situação tão ruim que eles têm vivido aí nessa época de contratações, de final de ano, não vai colar, né? Então eles têm que ir atrás de jogador, não perder jogador, mas me provocar com o negócio de mando de campo, isso aí já era, eles não vão conseguir. Agora, a gente está prevendo um jogão, né? Pela base que o Cruzeiro tem, pelo que o Atlético tem apresentado, com o Dorival. Vai ser um jogão, presidente? Eu acho que depois de muitos anos, o Atlético foi campeão ano passado e é candidato ao bicampeonato, né? Como o Cruzeiro é candidato a ser campeão. Como o América também a ser campeão. Então, eu acho que tirando esses três é muito difícil. Mas o Atlético hoje tem uma postura mais confortável, né? De ter time para competir, de ter time para disputar. E eu ficarei muito surpreso se o Atlético perder o título esse ano. Presidente Alexandre Calil, olha só. Então não adianta ninguém ficar aí, olha, pode mudar isso, olha, não está definido. E o Cruzeiro, eu vou pedir isso, ok? Porque já tem carta do Atlético concordando, já está tudo definido, a reunião às 5 da tarde é para definir preço de ingresso, né, venda, esse tipo de coisa, porque a definição é sim torcida única. E tem que ser, né? Porque... Questão de segurança, né? Exatamente, exatamente. Já que a Polícia Militar, a Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiro, não estão dando segurança para que duas torcidas possam ir ao negócio. Também, né? Porque a reunião já está. Aí, então, tem que colocar uma torcida única. O ano que vem, o Atlético pode exercer, sim, o seu direito, que é direito, e com certeza... Aí já me vem aquele negócio na cabeça. E se o Independência estiver pronto? Meu filho. Aí vai ter outra reunião, outra carta. Não, eu quero que seja em Sete Lagoas. Mas eu concordo com o Calil quando ele diz o seguinte, você perde dinheiro, e perde mesmo. Claro. E aí, estando Independência em condições, é uma outra situação que tem que ser discutida. Agora, pode esperar que o ano que vem o Calil não vai abrir mão de ser torcida única. Eu só acho que essa questão de torcida única mostra também um pouco de incompetência das autoridades de Você joga segurança, a responsabilidade, né, para aquilo que você não tem que resolver. Pelo amor de Deus. Mostra que o cidadão tem que ter segurança. Claro. Né? E como que? Tem que ter, mas então que eles garantam essa segurança então no estádio. Divide lá a Arena do Jacaré. Não estou entrando em mérito de ser mando do Cruzeiro, mando do Atlético, poderia ser. Que aí é com eles, eles que assinam. Eles é que resolvem a situação. Mas mostra um pouco de incompetência, sim. Garante segurança dos dois e pronto. Agora, eu acho que ele tem um basta nisso. Porque o ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Parque do Sabiá, caberia muito bem duas torcidas, sem problema, sem nada. A segurança lá era tranquila, né? E o Cruzeiro jogou com torcida única, com a torcida dele. O Atlético, única mais ou menos, né? Porque a torcida do Atlético acabou entrando. E o Atlético, no primeiro turno, na Arena, jogou, né, com a torcida única. Claro. O que aconteceu? Quando o Atlético jogou com a torcida dele, perdeu. Quando o Cruzeiro jogou com a torcida dele, perdeu. Então, essa história aí de perder... Não sei o que está valendo, né? Agora... dinheiro perde muito pouco, tem diferença. O Cruzeiro deve levar 16, 17 mil pagantes lá, leva tranquilo, né? Se fosse dividir, ia ter confusão mesmo. Então, acho que por aí tá certo. Agora, o Calil não perde a oportunidade de cutucar o Zezé, né? E ele fica que o Zezé também não perde a oportunidade. Quando tem chance de... É porque o Zezé não estava lá, senão também ele tinha... Aí o Calil, porque eles não contrataram no ano passado, aquela coisa toda, né? E estão aí querendo me crucificar, porque isso, aquilo... Não, eles não vão me irritar. Irritar, ele falou que Só que o Cruzeiro, o time do ano passado do Cruzeiro, é um dos melhores do Brasil.
Precisa de pouca gente. Daqui a pouco a gente vai falar com o Dorival Júnior, ele vai falar exatamente isso. Não tem que partir para esse ponto, não. Né? Eu acho que tem que ter mais calma esses dois dirigentes. A questão da arena parece que o grande problema ali, eu acho que é o acesso, né, dos torcedores. Que Exatamente. Parece que é um só, aí é complicado Eles realmente. falavam que uma torcida ia pela Estrada Nova, outra pela Estrada Velha, coisa que também não ia dar certo. Então, a gente tem engarrafamento. Você pode proibir o torcedor de entrar na 040? Mas aqui, eu acho que a pessoa tinha que ter bom senso. Exatamente. A questão do bom senso, que a gente já cansou de Mas dizer aonde que tem bom senso, tem torcida organizada, e olha claro. só, e tá valendo a gente dizer pro torcedor do Cruzeiro, e aí eu tô falando pro torcedor de verdade, né, e pro torcedor do Atlético, o torcedor de verdade, que essa definição de torcida única, que ninguém tente fazer de uma outra forma, né, tente entrar o atleticano, já que ele não vai ter acesso à Arena do Jacaré, não tente fazer de outra forma, né, questão de bom senso, olha tudo que a gente está vendo e vivendo por aí. Então eu acho que tem que partir de nós também, isso eu estou falando com cidadãos de verdade, mas, que acompanham a gente, que você queria bom sem senso de dúvida torcida nenhuma, organizada? mas por isso que eu estou falando com o torcedor normal. Não adianta, porque quem vai, tem o torcedor, aquele que vai para torcer, e tem o torcedor que vai para fazer confusão. Esse torcedor que vai para fazer confusão que é o grande problema. Esse é o marginal. Esse está infiltrado em torcida organizada. Né? E as torcidas organizadas, infelizmente, hoje não merecem confiança. Então, você fala, não, torcida dividida. Na Europa se faz isso com estádios menores. Né? E todo mundo torce, todo mundo tranquilo, um vai pro meio do outro, aquela coisa toda. É onde? Pois é, mas aí que é duro a gente falar, mas o que a gente gostaria de ver aqui, é claro que é difícil. Nós tentamos caminhar para isso, mas aí por isso que eu estou dizendo, a mobilização tem que ser do cidadão. Já começa, tem que ser de cima para baixo. Aí eu já vou pedir de baixo para cima, né, penas mais severas, exatamente. Educação em casa primeiro. Então o pai dando de cima para baixo, o pai dando a educação para o filho. Agora, eu peço penas mais severas, eu peço a gente que pede esses punição, vândalos Porque sejam colocados na cadeia. Aí eles fazem uma vez, fazem duas, fazem três. A gente viu as cenas lá do Corinthians, aquelas coisas inadmissíveis que acontecem, inaceitáveis. Todo mundo viu quem são eles. Por que não pega e prendem todos eles? Ah, não tem cadeia. Então coloca, sabe aonde? Num pasto, cerca ali, ó. Vocês não vão sair daqui, não. Amarra uma pedra no pé, amarra uma pedra dá no uma pé. enxada pra eles, Exatamente. Vão trabalhar e vão plantar. Vai plantar e vai doar essas coisas que eles plantaram aí pra quem tá precisando E todo mesmo. mundo sabe, né, Serginho? É bom, mas é bom a gente sempre falar que futebol é só um esporte, né? É alegria, é paz, né? É torcer dessa maneira. Lazer, é assim exatamente. que as pessoas tinham que entender, que pra gente é trabalho, né? Os jogadores também, mas para a grande maioria, para vocês que estão aí acompanhando a gente, é lazer, é assim que tem que ser entendido. E vamos lá, mais clássico, Fabrício não vai ter condições de jogo nem mesmo para Libertadores. Diego Renan, na lateral esquerda ou na direita? Olha só, a semana do clássico está tranquilo? Tranquilo, a gente hoje é um dia de folga, tem a semana inteira para trabalhar e a gente está tranquilo. Vamos treinar bem essa semana, treinar forte para chegar no sábado e fazer uma grande partida. O melhor meio-campo do país, como todo mundo considera, Fabrício? Fico muito emocionado até pelo carinho que eu tenho recebido dos torcedores. É aquilo que eu te falei, é gratificante, a gente está recebendo prêmio, recebendo elogios e o torcedor sentindo essa falta também. A gente espera que sempre a gente possa estar, quando está jogando, estar correspondendo aí para que eles sempre estejam sentindo um pouquinho dessa falta também. Pois é, a gente achava que havia possibilidade dele estar na Libertadores, mas na verdade ele voltou a sentir, voltou para o tratamento intensivo, então só em março aí que o Fabrício deve ter condição. E o Diego Renan já está na dúvida, ele não sabe se ele é direito. Para ele tá qualquer uma das duas. Hoje ele acha mais a esquerda, é óbvio, a premiação dele toda, tudo que ele teve em termos nacionais e ontem no Troféu Guará, pela esquerda, mas obviamente é uma outra função que ele pode exercer, que é na direita, né, Felipe? E aí você tendo o Gilberto ali pela esquerda, já que o Cruzeiro vai enfrentar um problema na lateral direita que a gente cansou de dizer aqui que ia acontecer com a saída do Jonathan e agora está acontecendo. O Diego Renan é aquele jogador polivalente, né, que todo treinador gosta, faz ali mais de uma função. Hoje, lateral esquerdo, mas se precisar, ele falou que quebra galho na direita. Tem a vantagem de ter a perna boa, né? Ele é destro, no caso do Diego Renan. Então, pode fazer bem essa função. Você lembrou muito bem aí, a gente cansou de falar aqui que o Cruzeiro ia ter problema com a lateral direita. Não era bom vender o Jonathan, principalmente para um concorrente direto na Libertadores. E aí agora vive essa questão de ter que jogar o Diego Renan para a direita, quem sabe colocar o Gilberto na esquerda. É uma dúvida que o Cuca ainda tem aí nessa equipe. Eu acho que o Cruzeiro arranjou a posição para o Diego Renan e para o Gilberto do time. O time cresceu muito depois você acha dessa que ele inversão. achou uma posição para o Roger? E vai arranjar uma posição para o Roger também. Porque pelo seguinte, o Diego Renan é um bom lateral, ele joga com a perna direita, né, e o Gilberto na esquerda. O Roger entrando no meio. Quanto ao Fabrício,
né? O Leandro Guerreiro entrou muito bem no jogo em Nova Lima. E é um jogador o seguinte, que taticamente ele é muito obediente, coisa que o Fabrício não é. E na Libertadores, a gente sabe que tem hora que é preciso segurar. E vai ser muito importante essa atuação do Leandro Guerreiro, que é um jogador que marca bem, é quase que um terceiro zagueiro ali, porque o Fabrício ataca, porque o Roger ataca, se for o Gilberto também ataca. Sem o Fabrício, o Cruzeiro perde muito, gente. Perde muito, ele perde no combate, o Fabrício chega na frente. O entrosamento que ele já tem no meio de campo, o Cruzeiro perde muito sem o Fabrício. Quanto a colocar o Gilberto na lateral esquerda, o Renan... Diego Renan na lateral direita, tanto Diego pra lá, Diego pra cá. É muito, Diego. E Renan Ribeiro. E na seleção brasileira. Colocar o Diego Renan na lateral direita, aí ele acaba com a confusão na cabeça dele, um problema que ele pode até arrumado com o Roger. Aí ele colocaria o Roger no meio. Aí, sim. Isso que o Flávio Só que é o seguinte, o Gilberto jogou na lateral esquerda alguns anos atrás e com bem menos idade. Né? Hoje nós sabemos que os alas, que não são laterais mais, os alas precisam de preparo físico, os alas precisam ter velocidade. Gilberto tem isso, jogando no meio. Nós não sabemos como que ele vai se comportar jogando na lateral esquerda. Ele pode arrumar um problema lá na lateral dos alas jogando, batendo de frente com o Gilberto. Então tem que ver o que é o Cuca. Se ele for inteligente e tranquilo, ele faz isso. Para tirar o problema dele. Pois é, isso é óbvio que a gente está levantando essa questão exatamente porque foi esse o posicionamento no decorrer do jogo lá em Nova Lima. E agora, para o outro lado, o Galo, Dorival Júnior e um Cruzeiro que ele acredita mais equilibrado, mas com um Atlético cheio de virtudes. Olha só, já conversou. Chega na frente, o entrosamento que ele já tem no meio de campo, o Cruzeiro perde muito sem o Fabrício. Quanto a colocar o Gilberto na lateral esquerda, o Renan... Diego Renan na lateral direita, tanto Diego pra lá, Diego pra cá. É muito, Diego. E Renan Ribeiro. E na seleção brasileira. Colocar o Diego Renan na lateral direita, aí ele acaba com a confusão na cabeça dele, um problema que ele pode até arrumado com o Roger. Aí ele colocaria o Roger no meio. Aí, sim. Isso que o Flávio Só que é o seguinte, o Gilberto jogou na lateral esquerda alguns anos atrás e com bem menos idade. Né? Hoje nós sabemos que os alas, que não são laterais mais, os alas precisam de preparo físico, os alas precisam ter velocidade. Gilberto tem isso, jogando no meio. Nós não sabemos como que ele vai se comportar jogando na lateral esquerda. Ele pode arrumar um problema lá na lateral dos alas jogando, batendo de frente com o Gilberto. Então tem que ver o que é o Cuca. Se ele for inteligente e tranquilo, ele faz isso. Para tirar o problema dele. Pois é, isso é óbvio que a gente está levantando essa questão exatamente porque foi esse o posicionamento no decorrer do jogo lá em Nova Lima. E agora, para o outro lado, o Galo, Dorival Júnior e um Cruzeiro que ele acredita mais equilibrado, mas com um Atlético cheio de virtudes. Olha só, já conversei com o Renan Ribeiro, ele disse que está tranquilo. Semana de clássico. Já começou a sentir um friozinho? É lógico, é uma expectativa gostosa, né, positiva. Mas o que eu sinto é que as duas equipes estão bem. O Cruzeiro, principalmente, fez um grande ano, manteve uma estrutura, tem uma equipe já regular. O Atlético está buscando ainda. Eu acho que nós estamos no caminho. Independente do resultado que aconteça, eu acredito que não desestabilizará nenhuma das equipes e manteremos o trabalho da mesma forma. Aí eu disse, depois que eu conversei com o Dorival Júnior, que eu entendi, porque o clássico é na terceira rodada, né? Não vai desestabilizar ninguém. Né? Porque, na verdade, você ainda não vai ter começado a Libertadores. A Copa do Brasil ainda não começou pro Atlético. Então, os times ainda estão, né, se acertando. Então, acho que a escolha para os clubes da terceira rodada, que a gente tanto questiona, falou, por que é na terceira rodada? Para os clubes foi bacana. Não, mas eu questiono isso, porque sempre o Atlético, o Cruzeiro faz o clássico e normalmente tem um jogo da estreia, da Libertadores logo após. Isso tem que ser olhado pela Federação Mineira. Apesar que a Federação Mineira também, ela não quer problema com nada. Ela pega e fala assim, toma aí. Pá, é porque a tabela quem definiu foram os clubes. Muito mais fácil para ela. Na verdade, quem assinou tudo isso foram os clubes, né? Então, eles sabiam perfeitamente, o Cruzeiro sabia que ia jogar na terceira rodada. Só que assina, mas a tabela já chega pronta. Todo mundo sabe. A tabela chega pronta, eles dão uma olhadinha ali, pode mudar isso aqui, mas nós vamos mexer. Teve uma vez na Federação Mineira, eu e o Toledo, a gente queria disputar colocar o forrobol numa categoria da Federação Mineira. Aí nós conversamos na Federação Mineira de Futebol e eles falaram assim,
Coloca só em uma, que essa aí a tabela já tá pronta, vai dar trabalho pra gente. Meu É brincadeira. Essa Federação Mineira de Futsal aí, ó, são os mesmos que estão lá até hoje. Agora eu penso, Dimara, que o Cruzeiro, ele tem um time mais inteiro do que o Atlético, tá mais certo. Dorival né? falou isso, né? Deu uma empurradinha o Atlético tá aí no mexendo a cada favoritismo. jogo, tá tentando se acertar, o Magno Alves tá entrando agora, né? Você vê que para vencer o Tupi, teve que mexer no segundo tempo. Perdeu o Richarlison. Perdeu o Richarlison, essa coisa toda. Né? Agora, o Serginho tem razão. O jogo mais difícil do Cruzeiro, na Libertadores, é contra o Estudiantes. É um adversário que, para mim, o Cruzeiro vai brigar direto. Não acredito que o time lá da Colômbia, e muito menos o Guarani do Paraguai, vão fazer frente Claro. aí. Né? Então, o primeiro lugar é muito importante. Né? E a gente sabe que, por exemplo, a conquista de pontos, o time terminando, no geral, em primeiro e segundo, ele vai sempre Flávio, decidindo em casa. Então, eu acho que... acho o Cruzeiro superior a todas essas equipes que ele vai enfrentar Também. nessa Mas fase. o Estudiantes Eu tá acho. dando sapato do Cruzeiro, Mas Neymar. é um time que tem problemas, trocou de treinador, tá cheio de dúvidas, a gente sabe tudo que está acontecendo por lá. O Cruzeiro, pela base, pela tranquilidade, pela estrutura, por tudo que tem, eu acho o Cruzeiro superior a todas essas equipes que ele vai enfrentar nessa primeira fase. Dificuldades, claro que ele vai ter. Dificuldade de altitude, dificuldade da casa do adversário, do gramado que a gente viu que é horrível, mas, sem dúvida nenhuma, o time do Cruzeiro é melhor que todos esses que ele vai enfrentar nessa fase. É superior, mas a gente tem que tomar aqueles certos cuidados, né? Visto que o Tolima complicou pro Corinthians, quando o Corinthians achou que já estava classificado na pré-Libertadores. Estou dizendo assim, tecnicamente é exato, superior. O Corinthians, na verdade, entrou, na opinião da imprensa de São Paulo, tá chicado, né? Exatamente. Já E aí pensando foi no o Cruzeiro e Antes no dos Estudiantes. dois, óbvio. Aí foi. Só voltando a falar no caso do Dorival Júnior, né? A gente falou que o Cuca tem essa possibilidade, né, de ter o Diego Renan na direita, o Gilberto na esquerda. O Dorival também ganha uma opção boa pro clássico, que é o Diego Souza. Ele mesmo disse que o jogador já deve estar em condição de estrear nessa temporada. Então é uma opção, já que o Renan Oliveira... Eu sou um dos principais defensores do Renan Oliveira. Mas até agora não tá conseguindo mostrar. Naquele jogo contra o Tupi, 4-1, era para ele ter feito mais coisa ali em campo. Era para ele ter participado mais do jogo. E não conseguiu. Então, de repente, pode ser uma opção aí a entrada já do Diego Souza no time. E tem o Toró também, que é uma possibilidade, né? Se falou disso, vamos ver se o Dorival durante a semana acaba confirmando essa situação. Que tem a ver... Agora, o Toró eu acho mais difícil porque ele não tem mexido pouco com bola ainda, né, Felipe? Eu acho que ele vai começar com o Zé Luiz. Eu acho que ele começa com o Serginho e o Zé Luiz. Ele já conhece o Zé Luiz tem entrado nos jogos, deve ser o Zé Luiz. Mas agora a gente vê, o Cruzeiro tem um time mais equilibrado. Mas hoje, o leque do Dorival Júnior, mesmo tendo 2 jogadores, né, suspensos, ele sabe que ele tem um leque, ele, principalmente do meio para frente. O leque dele é muito maior, hoje ele tem mais opções. No suspense você botou o Jobson? Hein? No suspense você botou o Jobson? Não. É o Hever machucado e o Richardson. E tem que ver se ele agora, o Jobson, entra na relação de novo. Né? O Dorival teve uma dor de cabeça ali no fim do jogo, que foi aquela expulsão do Richarlison, né? Eu acho. Porque na minha cabeça, eu acho que ele já pensava em montar o Atlético com Zé Luiz e Richarlison de volante e o Serginho na lateral direita para esse clássico. Concordo. Fortalecendo mais o time ali, o meio de campo e a lateral direita também. Então teve esse problema no finalzinho. Especificamente em cima da própria formação que o Cruzeiro deve apresentar nesse sentido, dessas possibilidades que a gente está falando. A gente tem a semana toda para falar do clássico. Então vamos lá, intervalo rapidinho. Já a sequência do Minas Esporte. No próximo bloco tem Histórias da Bola. França e Brasil ao destaque. Não sai daí, olho no Minas Esporte. Olho na Band.